Boa noite, senhores evangelistas. É exatamente isso aí. Eu estou falando com os capelães dos clubes de desbravadores de toda a AMAR, os homens que terão esse ano de 2021 o privilégio de evangelizar os futuros líderes da igreja. Para vocês que aceitaram esse convite, o meu Maranata. Que Deus abençoe a você nesse ministério especial que faz parte de um dos departamentos, de uma das áreas do Clube de Bravadores. É uma área que eu gosto muito, porque é exatamente a área que nós trabalhamos, o objetivo geral do clube. Dentro dos fundamentos dos desbravadores, esse é o objetivo geral do clube. Salvar do pecado e guiar no serviço. E quando nós somos capelães do Clube de Desbravadores, nós estamos cumprindo esse grande objetivo, ok? Senhores capelães, nós temos muita coisa a aprender, e eu digo a você que para este ano, se só com esta aula de hoje, só com esta pequena instrução de hoje, você não vai aprender. Tanto assim, nós vamos dar algumas dicas para vocês aqui, tá? De algumas responsabilidades que nós temos como capelão no Clube de Desbravadores. Que Deus abençoe vocês e vamos para a aula. Antes ainda, eu quero abrir a Bíblia. O capelão tem que abrir a Bíblia. Tiago é a regra áurea para o capelão. Tiago 2:12 diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Trocando em miúdos, assim falai, assim procedei. Essa é a regra para os capelães. Na realidade, para toda a liderança do Clube de Bravadores. O capelão é algo muito importante no clube, por isso ele tem que saber o que falar. Ok? Há muitas responsabilidades neste ano de 2021 para os capelães. E eu vou começar essa pequena instrução pelo PAD. As nossas responsabilidades do PAD, nós que somos capelães. Quero dar uma dica para você, capelão. Fale com o seu diretor, para que o seu diretor associado fique junto com você, que ele seja direcionado para estar o tempo todo com você, ok? Eu quero gastar meus primeiros 10 minutos falando exatamente da capelania do PAD, né? E depois nós vamos falar das outras coisas essenciais para o capelão, ok? Então vamos lá. Vou abrir aqui. Você está participando do TBD 2021 da Associação Amazonas Roraima para Desbravadores. Que bom. Vamos lá. Vou abrir aqui no meu aqui, PAD. E você pode pegar o seu PAD aí e já ir direto para a área de capelania. Nós vamos começar por aí, tá? Só uma breve orientação para você de como nós devemos cumprir, como nós devemos realizar esses eventos. Aliás, diretor, que deve ter algum assistindo, ou o capelão que está assistindo esta palestra, você tem que pensar no seguinte: quando você for fazer o seu projeto de capelania, você tem que pegar o PAD. Olha para ele. Outra coisa, quando você for fazer seu projeto de capelania, você vai lá no seu manual de instrução, que é o MAD, na página 10, e procura lá os objetivos prioritários para os desbravadores. Os objetivos prioritários para os desbravadores. Você procura lá, que você vai encontrar coisas importantes para você trabalhar dentro da sua capelania, tá? Procure lá. Vamos começar aqui, ó. Primeiro, capelania C1. Vou pegar aqui, capelania. PAD capelania. Ame. Beleza. Ame a Deus. 80% dos membros batizados do clube com a lição da escola sabatina.
Isso é uma avaliação trimestral. Se é uma avaliação trimestral, então a nossa avaliação vai ser assim, e vale 400 pontos, a nossa avaliação vai ser assim, vai ser feita 2 avaliações no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. Então corre, diretor, porque tem muitos clubes que ainda nem começaram, entendeu? Corre, porque você tem muita coisa para fazer. Tá aí a meta, né? São 4 avaliações, tá? 4, capelão, presta atenção, 4 atividades que você tem que cumprir. Quando chegar no primeiro semestre, você vai ter que passar esse relatório, tá? Guarda as lições. Aí você diz, o nosso clube ainda não começou, mas os pais compraram lição para os seus desbravadores. Então, eles têm as lições em casa. Guarda, tá? E já coloca lá dentro de algum arquivo, que é para você poder, quando for avaliado pelo distrital, você poder mostrar que o seu clube estava com 80% dos desbravadores utilizando aí, tá bom? Então vamos lá. O C2. Você tem que ter 2 pequenos grupos. Não está passando aqui. Não sei porquê. Aí. Mínimo 2 pequenos grupos por clube, dividido em meninos de 10 a 15 anos e acima de 15 anos. Essa aí também ela é uma avaliação que vai ser feita no primeiro semestre e no segundo semestre, tá bom? Então, você tem que ter o pequeno grupo, pelo menos 2 no clube, 2 pequenos grupos, no mínimo, tá? Um pequeno grupo que vai ser feito com seus meninos, de 10 a 15 anos, e um pequeno grupo que pode ser feito com a diretoria, ok? Os conselheiros, todos que fazem parte da diretoria, tá bom? Amazônia de Esperança, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Isso, Amazônia de Esperança. É o apoio aos projetos do pastor, né? Os projetos externos, né, que o pastor faz. Essa avaliação vai ser só no segundo semestre, ok? Lá para o mês de novembro, mais ou menos, tá bom? Batismo da primavera. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, consegui passar aqui. Batismo da primavera, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Batismo da primavera. Você vai ter que apresentar aí a cópia do certificado de batismo, tá? Vale 1.500 pontos. Uma avaliação só no final do ano, lá para novembro, tá bom? Você tem que apresentar. Porque o batismo da primavera, na realidade, que esse aí, ame a missão, são 3, isso aí você tem que guardar para o batismo da primavera. Vai ser feito só em setembro, então você já guarda aí os seus desbravadores. Se ele quiser se batizar no primeiro semestre, tem também para ele aí o AME primeiro semestre, 500 pontos. A meta é 2, vale 1.000 pontos. Está aqui, vamos ver aqui, deixa eu olhar para você aqui. Batismo do primeiro semestre, vale 1.000 pontos. Essa avaliação é no primeiro semestre, já está dizendo, tá bom? Ame a missão, unidades missionárias. Que unidades são essas? Unidade do clube, ok? A meta, pelo menos 2 unidades. Você vai ter 2 avaliações também. Pelo menos 2 unidades aqui na meta. Tá? Pelo menos 2, ou pelo menos 2 avaliações, é o que vai ter aí, tá? Então, tá aqui, ó, uma avaliação no primeiro semestre e outra avaliação no segundo semestre. Classe de estudos bíblicos, deixa eu ver aqui se passou, classe de estudos bíblicos básico, tá? Manter uma classe bíblica para não adventista por no mínimo 5 meses. Vai começar, sabe quando? Dia 5 de maio até o dia 8 de setembro. Por que essa data aí? Porque já vai finalizar ali com o batismo da primavera. O teu pessoal que você está estudando, vai começar a estudar na sua classe, né? No seu clube aí, fazendo uma classe especial com eles para estudar. E a outra classe é a classe avançada, que você tem que manter pelo menos uma classe bíblica para adventista. Você está entendendo, capelão? Mas eu sou só o capelão fazer tudo isso? Presta atenção aí, capelão. Você é o diretor de capelania, você pode ter a sua equipe para trabalhar com você,
tá bom? Então, forme a sua equipe de atividades dentro do Clube de Desbravadores que vai trabalhar na capelania. Aí você pode ter 2 classes. Ou você pode convidar um ancião ou mesmo um evangelista da igreja para lhe ajudar também, ok? Essa é uma dica, você pode fazer isso aí. Quando é que vai começar, diretor? Quando é que vai começar, capelão? Quando é que vai começar, instrutor? Já começou, dia 3 de março. Então, estamos atrasados, vamos correr atrás. Dia 3 de março até o dia 3 de novembro, ok? Então, são 8 meses, já começou. Você está vendo aí? Essa matéria vai ser para meninos adventistas, para aqueles que já são da igreja, que precisam aprender o discipulado, eles têm que aprender isso aí, tá bom? Vamos seguir em frente, não vou me prender muito não. 80% dos membros com certificado do ano bíblico. Quando é que vai ser essa premiação? No final do ano. Essa avaliação vai ser no final do ano. Quantos membros têm que participar? Pelo menos 80%. O ideal é que seja 100, mas pelo menos 80%. Então, vale 300 pontos. Vai ser uma avaliação feita no final do ano. Também, 80% dos membros com certificado do livro do ano. Tá? Quantas vezes eu, quando era desbravador, nunca ganhei o certificado do livro do ano? Temos mais outros aqui conosco que nunca ganhou. Esse ano, eu assumi o clube aqui, Itacoatiara. Graças a Deus eu cumpri essa meta. Com a diretoria aqui, nós demos o certificado do ano bíblico e do livro do ano para os desbravadores, ok? Então você precisa fazer isso aí. Quando vai ser também essa avaliação? A avaliação feita pelo distrital será só no último semestre, no segundo semestre, lá para novembro, né, quando começa a avaliação do sistema lá para ele, ok? Para todos nós, aliás. Oração intercessora. Grupo de oração do Clube de Desbravadores com reuniões periódicas e permanentes. Você vai ter que bater foto isso aí, porque quando for colocar lá no sistema, ele vai pedir uma foto, ok? Então, aí se não pedir foto, não tem problema, guarde, porque isso vai servir para você como histórico do clube. Vale isso aí, 1.200 pontos. Também, esse daí é uma avaliação que vai ser feita no final do ano. 120 pontos, corrigindo aqui. Eu falei 1.200 pontos, é 120 pontos, tá? A meta aqui é um só. Deixa eu verificar aqui, oração intercessora. É uma avaliação que será feita no final do ano também, ok? Corrigindo aqui para você. Bom, participar com a igreja local no evangelismo da Semana Santa. Ó, nós já estamos em março. Então, começa a se preparar aí, diretor. São 200 pontos, você tem que bater a foto, dizendo que o clube está participando, está uniformizado, entendeu? Participou cantando, está levando panfletos, convite, está trazendo pessoas, o clube é uma máquina, presta atenção nisso aí, tá? Bom, aí termina, nós já vamos entrar na atividade do capelão, mas tem mais algumas coisas que eu quero falar para você aqui, ó. 20%, deixa eu ver o que mais, a oração intercessora já está... Vai ter a questão do desbravador destaque, ok? Do desbravador destaque, que o diretor vai ter que fazer um tipo de avaliação para tirar o seu desbravador destaque e apresentar. Vale uma avaliação para o primeiro semestre, presta atenção, vai ser feita uma avaliação para o primeiro semestre e outra avaliação no segundo semestre, vale 1.000 pontos, ok? Então, o clube vai ter que, assim, dizendo assim, ó, o diretor do clube de desbravadores deverá, de forma sistemática e estruturada, elaborar meios de forma a de monitoração, a fim de que seja possível destacar o desbravador e unidades que mais frequentam as atividades da igreja. Olha, isso aqui é muito legal. Você sabia que, às vezes, é normal isso aqui, não sei se acontece na igreja de vocês por aí, termina a reunião do clube e os desbravadores vão embora para casa. O diretor, inclusive, diz, pai, vem buscar seu filho, sabendo que vai ter o programa JA e a meninada vai embora. Eu tenho certeza que essa ideia aqui foi para que os meninos não sejam como alguns líderes que só são desbravadores, mas que eles possam aprender os primeiros passos dentro da igreja também. Tem mais aqui, ó. 20% de todo o efetivo do clube cadastrado no sistema
deverá possuir o mestrado de certificação. Isso aí tem uma avaliação no último semestre, ok? 120 pontos. Então, toda a diretoria deve ter o mestrado de testificação. Aliás, toda não, aqui diz que é só 20%. Então, se o seu clube tem 100, quantos são? 20 pessoas, ok? Finalizando aqui, participação do clube no projeto Impacto Esperança. Também vai ser avaliação no segundo semestre. Eu acho que o Impacto Esperança desse ano vai ser só em setembro, se eu não me engano. Tá? Então aproveita para ganhar esse pontinho aí participando com o clube. Participação do clube no projeto Quebrando o Silêncio. Também a avaliação vai ser no segundo semestre, vale 200 pontos. Participar com a igreja local no evangelismo da Semana Santa. Também esse aqui é para agora. Nós já estamos em março. Então nós temos que seguir em frente. Esse desbravador fiel é ótimo. Muito bom. Muito bom, viu, coordenador Erasmo? Muito bom ter colocado isso aqui. Os desbravadores de 10 a 15 anos devem fazer especialidade de mordomia no mínimo no primeiro semestre. Então, diretor, tem algumas coisas aí que você tem que olhar para o PAD, capelão, tá? Tem que olhar para o PAD e verificar o que você precisa fazer. Reúne com a tua equipe, precisamos fazer isso aqui, ó. E corre atrás, tá bom? Porque o ano já está indo embora, nós já estamos em março, ok? Então, corra atrás. Tem mais duas coisinhas que eu quero falar para você. O clube também vai precisar participar, precisa participar dos eventos da associação, no que diz respeito à capelania, tá? E você, capelão, está responsável para fazer aí o ano bíblico com seus meninos, estudar a Bíblia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque já foi passado para todos os clubes aí o regulamento da oratória, e com certeza depois o nosso coordenador Erasmo vai estar explicando um pouquinho mais através de vídeo, aí com certeza ele vai fazer isso aí, que ele não vai deixar passar isso em branco para você. Você vai participar do ano bíblico e do QSP, tá? E já é uma forma, ano bíblico, certificado ano bíblico no final do ano. QSP, certificado do livro do ano, no final do ano. Pegou a dica? Use isso aí, é para você. Agora, nós vamos exatamente entrar no que nós gostaríamos de entrar, de falar. Você será um evangelista nesse clube, capelão. Você será a pessoa que vai se tornar um grande evangelista na tua igreja se você cumprir os requisitos de capelania. É uma missão muito importante. Por isso, é importante você olhar sempre para Tiago 2,12. Assim falai, assim procedei. Toma cuidado, capelão, com o que você fala, com o que você faz diante dos seus desbravadores. É muito importante. O capelão desempenha um papel muito importante nos programas do Ministério Jovem, especialmente aqui na área de desbravadores. E essa é uma oportunidade para o desenvolvimento espiritual e cooperação entre os membros e diretoria. Está na responsabilidade do diretor devocional, que é o capelão do clube, fazer essa interação espiritual da diretoria com os desbravadores, certo? Mas é eu o responsável? Sim, senhor. Capelão, em resumo, você é o termômetro que vai fazer com que o clube seja 100% espiritual ou 100% não espiritual. Se o clube for bem em todas as suas atividades espiritualmente, a responsabilidade, a culpa é sua. Mas se o clube for mal em suas atividades espirituais, a responsabilidade também é sua, senhor capelão. Que Deus te abençoe, viu? É muita responsabilidade. Olha aqui, rapidinho para você. O capelão deve ser um membro batizado. Ah, mas na minha igreja, isso já aconteceu, eu já vi vários, muito tempo aí na área de desbravador, já vi vários locais e igrejas que o capelão não é adventista. Já aconteceu. Inclusive no Campuri,
eu acho que foi da divisão, o último que teve, o pastor Cutrim batizou uma capelã, que ela era capelã do clube e não era adventista, e ele batizou, eu presenciei isso, né? Então, isso acontece, mas o nosso manual da igreja e o manual do desbravador diz que para ser capelão do clube, ele tem que ser adventista e tem que ser regular, por isso que ele é passado pela comissão da igreja, a comissão da igreja que vai aprovar esse capelão, ok? Vamos lá. Ser capelão do Ministério Jovem na área específica para os desbravadores é um grande privilégio, pois está ligado diretamente ao grande objetivo de salvar do pecado e guiar no serviço. Tudo azul para você, capelão. Tudo azul para você. Espírito Santo aí na sua vida. Você tem que começar a viver para que você possa falar. Assim falai, assim procedei. Seu papel é de fundamental importância, uma vez que a convivência com os juvenis, assim, o torna mais chegado a eles do que qualquer outro líder da igreja. Você já imaginou? Olha, eu tenho um grande orgulho, tá? Satisfação, não de orgulho de ser orgulhoso, não, satisfação, porque graças a Deus eu fui diretor do Clube dos Desbravadores, aqui em Itacoatiara. Quando eu entrei no clube, passei 5 anos, saí, passei 20 anos em outras áreas de liderança e voltei, depois de 20 anos, voltei para o mesmo clube, ok? Só que, qual é o meu orgulho? Que eu comecei minha vida de evangelista no clube. Hoje, graças a Deus, eu não sou, mas eu estou como primeiro ancião na igreja. Não é para orgulho não, é só para dizer para você que quando você é capelão, você está misturado com os meninos. E qual é o meu orgulho e a minha satisfação? De ser o primeiro ancião na igreja, de ser um dos anciãos na igreja e de participar do Clube de Desbravadores. Veja bem, o que é dito por aí? Que os anciãos praticamente não gostam do clube e faz de tudo para acabar o clube, não é isso? Pois aqui é diferente. Conosco aqui é diferente. O ancião, inclusive aqui na igreja, é o ancião jovem, é o ancião administrativo, todos fazem parte do Clube de Desbravadores, isso não é bom? Principalmente se o capelão, ele for um ancião da igreja. Isso é bom demais, fazer parte do clube. Por quê? Porque tira aquela ideia de, o ancião não aparece aqui no clube. Se está todo mundo junto e misturado, meu querido, a coisa cresce, certo? E os meninos, eles tiram aquela imagem de, não pode chegar perto, entendeu? Quando está todo mundo misturado. Por isso, o capelão deve ser alguém preparado espiritualmente, tá? Por isso que eu li aqui Tiago 2,12. Lembra sempre disso, capelão. Tiago 2,12, assim falai, assim procedei. Assim falai, assim procedei, tá? E você deve ter responsabilidade de conduzir esses meninos aos braços de Jesus. É por isso que você tem que ser espiritualmente bem. Estudar sua Bíblia, ler o Espírito de Profecia. Quero dar uma dica para você. Capelão, preste atenção nessa dica aqui. O clube, ele é cheio de histórias. E o capelão, ele tem que ser criativo para contar histórias. Entendeu? Histórias da Bíblia. Você quer ouvir boas histórias? Histórias que contam a nossa história? Grave esse nome. No YouTube tem um programa chamado Observatório 7. Se inscreve nesse canal aí, Observatório 7. Querido, você vai aprender toda a história contada de uma forma verdadeira, ok? Participa o nosso amigo lá, né, arqueólogo Rodrigo Silva também, ele contribui muito com as histórias lá, né, com a arqueologia, e você vai aprender muito para contar a história para os seus desbravadores. Bom, 3 coisas importantes você precisa ter, senhor capelão. Primeiro, conhecimento de Cristo. Ouve essa regrinha aqui. Nós só damos o que nós temos. Se nós não tivermos nada, nós
daremos? Não temos nada a oferecer. Então você precisa dessa regrinha, ter conhecimento de Cristo, relacionamento. Segundo, conhecimento da Bíblia. Observatório 7 lá te dá assim, ó, um jump para cima mesmo, entendeu? E você passa a ter mais conhecimentos. Você vai começar a ligar as histórias de cada época e você vai ter um conhecimento melhor. Mas não há conhecimento melhor da Bíblia do que estudá-la, ok? O conhecimento também, isso é muito importante, terceiro item, o conhecimento dos teus desbravadores. Passar com eles, dar uma olhada como é que eles estão, né? Olha o que diz aqui, no que se refere ao conhecimento de Cristo, fonte de todo o poder, ok? Olha aí, eu estou deixando geralmente demorar um pouquinho aqui o vídeo, que é para você depois, se quiser, né? Inclusive depois pode até baixar. Como mais elevado preparo para o vosso trabalho, indico-vos, sabe quem? As palavras, a vida, os métodos do príncipe dos professores. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Não foi ele que disse para os discípulos: vocês vão sair de 2 em 2 e vão evangelizar. Mas antes de ir, fica um pouquinho aqui comigo, aprenda de mim que eu sou manso e humilde de espírito. Estou bem no tempo. Só podemos sentir o poder em nossa vida quando tomamos tempo para nos associarmos com a fonte de poder e assim refleti-lo em nosso viver diário. Você entendeu, capelão? Um capelão que está diariamente ligado a Jesus terá, com certeza, muita segurança para falar do Salvador aos seus ouvintes. E olha, sabe quem são seus ouvintes? É os seus desbravadores. Querido amigo desbravador, eis aí o momento para você desenvolver o seu lado missionário. Porque quando você fala para os desbravadores, sabe o que acontece? E você tem segurança, você vai pregar na igreja, você sente vontade de fazer evangelismo fora, entendeu? Aonde quer que você esteja, você vai falar. Bom, segundo, conhecimento da Bíblia. Se faz necessário dominar um assunto para que se possa falar com autoridade, entendeu? É necessário. Se você não conhecer a Bíblia, como é que você vai falar desse assunto? Mas é só a Bíblia? Não, é qualquer assunto. É qualquer assunto. Entendeu? Qualquer assunto que você for falar, você tem que conhecer. Existe um verso na Bíblia que diz o seguinte: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu estou falando o tempo todo para você. Assim falai, assim procedei. Ok? Assim falai, assim procedei. Então, do que o coração está cheio, a boca fala. João declara: nós falamos do que sabemos e testificamos do que vimos. Ok? Capelão, você precisa ser um fiel estudioso da palavra de Deus. Você precisa ser um fiel pesquisador. Histórias. Você tem que procurar as histórias da Bíblia, entrelaçá-las. Você quer um camarada bom de história? Que ele faz histórias, ele conta a história da Bíblia e faz você rir? Está aí o boneco Pedrito. Meu amigo, a tia Cecel, eu aprendo muitas histórias para a tia Cecel. Eu sou um contador de história na igreja, eu conto história. Eu tenho uma neta, que eu conto história para elas. Minhas filhas, eu contava história para elas. Por isso eu sou até hoje desbravador, por causa da minha família, que todos são desbravadores. Então, por isso eu peço a você, conselheiro, peço a você, capelão, estude a Bíblia. Momentos históricos, você grava, você grifa uma frase, um evento pequeno, um pequeno evento que você grave na Bíblia e você decora, e você ensina e aprende, você ensina para os seus desbravadores, eles nunca mais vão esquecer. Então você precisa ser um fiel estudador, né? Um fiel estudioso da Bíblia, a fim de que seus conhecimentos sejam transmitidos
com naturalidade, ok? O terceiro item aqui é conhecimento. Meu querido, se você não conhecer os seus desbravadores, o que você vai falar para ele? Olha o que diz ali. Quando verificamos os métodos de Cristo e o seu resultado, descobrimos que ele buscava acesso ao povo por meio de suas mais familiares relações. Entendeu? Quando Cristo ia falar com o povo, ele já sabia as suas necessidades. Por exemplo, você acha que quando Jesus multiplicou lá os pães e os peixes, ele não sabia da necessidade do povo? Ele sabia. E quando ele demorou pregando, você acha que ele não sabia que o povo ia sentir fome e ele ia demonstrar exatamente a forma de saciar? Ele saciava aquele povo de forma prática, né, com alimento, e saciava com a palavra de Deus. Eu tinha um costume que quando eu era... Há um tempo atrás, que eu era diretor do clube, eu chegava na igreja cedo, ia na feira, porque na feira aqui vende mingau de munguzá, e eu fazia aquele mingau, eu comprava e trazia para o clube, porque muitas vezes os meninos vêm para o clube sem se alimentar de manhã. E eu deixava lá uma vasilha, né, bem cheinha de mingau, esperava os meninos chegar. Quando eles iam chegando, eu dizia, tem uma coisa boa para vocês ali. Né? E eles ficavam felizes. Então, diretor, capelão, corrigindo aqui, capelão, procure saber as necessidades de seus desbravadores. Cristo escolhia as ilustrações adequadas e expressões que encantavam os ouvintes. Cristo escolhia as melhores maneiras para encantar os seus ouvintes. Ele sabia como trazer o povo para perto de si. Diretor, conhecendo os seus desbravadores, senhor capelão, conhecendo o seu desbravador, sabe o que você vai poder fazer? Igual o nosso evangelista da TV Novo Tempo, o Luiz Gonçalves. Você vai poder dizer para ele, chega mais perto, e eles chegarão. Entendeu? Veja bem, capelão, só para nós encerrarmos aqui. Quando Cristo se dirigia ao seu público, ele sabia como viviam, como falavam, como pensavam, e este conhecimento ajustava suas verdades à vista e ao coração deles e os atraía para ele. É aí que quando você conhece o seu desbravador, você vai conseguir dizer assim, chega mais perto e ele vai chegar. O maior interesse de Jesus era colocar o seu povo o conhecimento da sua palavra, ok? E ele incorporava tudo isso para o seu público. Faça isso também, senhor capelão. Veja bem, o capelão deve fazer um bom trabalho na sua área. Para isso ele precisa descobrir 3 perguntinhas. Se fazer essas perguntas: por que ensino? Para que ensino? E o que eu ensino? Você entendeu? Ele diz assim, que você ter sempre em mente que se está ensinando a palavra de Deus. Para que ensino? Para que ensino? Veja bem, para que você ensina? Para salvar do pecado e guiar no serviço. Por que você ensina? Para salvar do pecado e guiar no serviço. O que você ensina? As verdades que vão salvar do pecado e guiar no serviço os seus desbravadores. Ok? Bom, aqui tem algumas características que é muito importante também para o capelão. Ele deve usar o uniforme. Ok? Eu vou pulando aqui. Organizar os períodos devocionais e os oradores e os grupos periódicos de oração. Entendeu? Você deve fazer isso dentro do clube. Você deve fazer isso dentro do clube. Organizar e liderar o trabalho missionário em cooperação com o diretor. É o braço direito do evangelismo, dentro do clube e do diretor também. Arranjar as devoções, atividades da escola sabatina, culto de sábado e programas à tarde em acampamentos. Uma coisa que eu quero pedir a você, capelão, não vou me ater aqui, ficar lendo muita coisa para você.
por favor, na sua reunião do Clube de Gravadores, quando for a sua vez, faça com autoridade. Não pegue a meditação em cima da hora e leia. Por favor, não faça isso. Outra coisa que é costumeiro, às vezes, alguns capelães despreparados fazer. Um voluntário. Aí os meninos, coitados, levantam a mão. Aí ele diz, vem você, leia aqui. Você já quebrou. Já quebrou, a parte espiritual do clube já foi embora. Entendeu? Mas quando você seleciona, entendeu? Pega ali, dá uma ideia para você. Em cada unidade tem um capelão. Esses capelões aí das unidades é a sua equipe. Eles vão te ajudar. Fala com eles, eles vão ter orgulho de saber que eles ajudam o capelão do clube. Então, ajude esses meninos a se desenvolverem. E você pode antecipadamente comunicá-los, tá? O verdadeiro capelão goza de certas qualidades que o habilitam para desempenhar as suas funções, ok? Sem algumas delas, será difícil atingir o seu alvo de conservar e encaminhar almas aos pés de Cristo. Aqui tem algumas características básicas que você deve ter como perfil: deve conhecer a Cristo, conhecer a Bíblia, ter uma vida consagrada, isso é importante, ter fé, ter fervor, ter pureza de vida. Se você é solteiro e tem uma namorada, pureza total, não pode ficar abraçando, não pode ficar fazendo atos na frente do desbravador de demonstração de carinho e afeto. Trate todo mundo igual. Ah, mas é minha namorada, eu tenho que tratar diferente. Não, tem que tratar igual. Amor pelos desbravadores, que é uma habilidade que você deve desenvolver no clube, tá? Humildade, perseverança e tato. Você quer saber qual é um tato que é legal? Sorrir. Quando você sorri, você abre as portas para os seus desbravadores, ok? Capelão, olha aí, paciência, não desanimar nunca. Quando tudo estiver destruído, você não deve desanimar. Não desanime, capelão. Outra coisa, você deve chegar no clube antes da meditação, sempre antes. Não chegue depois. E chegue preparado. Você deve ser sempre pontual. Mas não pontual, a reunião começa às 8 horas, eu chego às 8 horas. Não. Pontual porque você chegou antes. E começa pontualmente o seu programa, a sua atividade. Você tem que aprender a se avaliar, dialogar particularmente com cada estudante e sempre que possível orar com eles. Deixa eu te falar uma coisa aqui, capelão. Se você chamar o desbravador assim, eu quero falar com você, ele nunca vai se abrir com você. Mas se você sentar do lado dele, começar a conversar com ele, você visitou a casa dele, conhece e tal, né? Ah, não pode visitar, vou abrir uma aspa aqui. WhatsApp, faz uma chamada de vídeo para ele, conversa com ele, tá? Se você sentar do lado dele e conversar com ele, ele vai se abrir para você, contar as novidades da vida do desbravador. Outra coisa que você deve ter, capelão, domínio próprio, bondade e firmeza. Firmeza, não dureza, tá? Firmeza. Nós temos que ser firmes com um sorriso no rosto. Aprender a dizer não sorrindo. E aprender a dizer sim com seriedade. E no final, dar um sorriso. Esse é um capelão. Deve cuidar da tonalidade da voz, falar agradável. Inclusive tem um livro que fala, o livro dos pregadores diz que quando um pregador tem que falar com voz de anjo. Então, capelão, se você é pesado de língua como Moisés, comece a mudar sua língua, comece a mudar o seu tom de voz, começar a sua forma de falar, seus atos, seja um Enoque da vida. Passando aqui, para finalizar para mim e para você, Deus pode usar cada pessoa exatamente na proporção em que introduzir-lhe seu Espírito no templo da alma. Como é que eu quero fechar isso aqui, capelão? Quero fechar da seguinte forma: quando o Senhor for o Senhor de nossas vidas, da sua vida, tudo ficará diferente. Um clube de desbravadores, ele pode ser o maior em destaques em eventos físicos, em eventos mentais, mas se ele não se destacar em eventos espirituais, isso é terrível. O diretor pode ser o melhor diretor,
mas 20% dos desbravadores conseguem ser desbravadores espirituais. Mas se o diretor tem um capelão como você, que se entrega a Cristo, que faz do Senhor o Senhor de sua vida, 90% dos desbravadores ficam na igreja. Você entendeu? Quando o clube tem um bom diretor, 20% dos desbravadores ficam na igreja. Mas quando o clube tem um bom capelão, que é guiado por Deus, 90% dos desbravadores ficam na igreja. Amém? Que Deus abençoe você, capelão. Não se esqueça, ore, se entregue nas mãos do mestre dos mestres, do nosso professor, o nosso líder maior, que quer, junto comigo e com você, cumprir a obra de salvar do pecado, guiar no serviço. Maranata.